Bem-vindos a mais um episódio do nosso Médicos e Loucos podcast. Eu sou a doutora Paula Pérez, a host desse podcast. Hoje meu marido não está aqui comigo, por quê? Porque ele é médico ainda, está atendendo, tem pacientes, não pôde estar aqui comigo. Mas hoje aqui do meu lado está o doutor Pedro Priante. Bem-vindo, Pedro. Olá, obrigado pela oportunidade. Muito bom. Ó, eu vou ler aqui para vocês, sobre o Pedro. Ele é médico formado pela UFMG, ele fez cirurgia geral pela USP, ele é ex-residente de cirurgia plástica pela USP e hoje ele é digital influencer e mentor de estudantes de medicina para fazerem prova de residência. Então, assim, estou muito interessada na história do Pedro, porque eu achei ele bem louco, né, de ter largado uma residência de cirurgia plástica na USP, que é super concorrida. Então, Pedro, conta um pouquinho da sua história. Primeiro, por que que você quis fazer cirurgia? Como é que foi você entrar na cirurgia geral? Bom, primeiro que você não foi a única que me achou louco, né? Minha família inteira, todos os meus amigos me acharam louco também. Mas bom, a cirurgia foi algo que teve presente na minha vida desde cedo. Meu pai é cirurgião, ele é cirurgião de cabeça e pescoço, e desde o início da faculdade eu acompanhava ele no centro cirúrgico, entrava em cirurgia com ele. Sempre admirei meus professores cirurgiões, gostava de estar no centro cirúrgico, gostava de instrumentar. E para mim foi quase que inevitável fazer cirurgia. Eu acabei optando pela cirurgia como minha primeira opção, porque eu gostava muito de estar no centro cirúrgico e aconteceu meio que de forma natural. Eu não tinha muitas outras opções que não fazer a cirurgia. Para mim foi algo que eu admirava muito os cirurgiões e gostava muito de estar no centro cirúrgico, então foi algo que aconteceu naturalmente. E foi puxado passar na residência de cirurgia geral, na USP, né? Como é que é? Muito concorrido? Sim, é bem concorrido. É algo em torno de 50 candidatos por vaga, é uma prova bastante concorrida e acaba que os candidatos que fizeram faculdade lá na USP, eles acabam tendo uma vantagem por saber mais como a prova se comporta, por conhecer os professores. Então, quem é de fora, que foi o meu caso, eu acho que é uma barreira ainda maior. Até na minha época tinha entrevista, tinha prova prática, coisas que hoje não tem mais. Então, eu tive que enfrentar todos esses desafios. E o meu ano de preparação no sexto ano foi de muito estudo, muita abdicação, né? Eu vou ser franco, eu nunca imaginei que eu fosse passar na USP. Eu tinha como um sonho distante, mas eu achava que eu ia passar em alguma faculdade menor e menos concorrida. Eu prestei a USP meio que por desencargo de consciência e acabou dando certo. Acho que pelo fato de eu ter me esforçado bastante, mas acho que também um pouco de sorte. Mas você passou em outras residências, então, quando você se preparou, Uhum. tudo, você prestou várias provas e passou em Eu outras não também? não prestei várias provas, mas prestei outras. Eu passei, na Federal de Uberlândia, que eu fiz pelo PSU. Na verdade, foi basicamente essas 2 que eu passei. Eu na Federal de Uberlândia e na USP. Eu prestei a USP Ribeirão e o PSU Minas, que na época era para várias faculdades de Minas Gerais. Então, fiz 3 provas, em 2 eu fui aprovado. Bacana. E como é que foi então a residência de cirurgia geral? É muito puxado? É bem puxado. A minha residência, ela foi um pouco atípica, porque eu entrei na residência em 2020 e foi o ano da pandemia, né? Então a pandemia estourou no meio de março de 2020, eu entrei no dia 1º de março na residência, né? Então depois de 15 dias de residência, as coisas começaram a ficar estranhas, né? E um mês depois da residência começar, eu me encontrei numa UTI dando plantão de UTI Covid. O Hospital das Clínicas, onde eu fiz residência, fechou para pacientes Covid e eu fiquei durante 4 meses, na verdade, só atendendo paciente Covid. Então minha residência meio que parou por 4 meses. Esse foi um período que, apesar de ter sido um pouco estranho, né, porque a gente não estava atendendo cirurgia, estava numa UTI, foi um período mais tranquilo, porque os plantões eram uma escala de 12 por 36. Eu fazia algo em torno de 40 horas semanais, o que é bem tranquilo para um residente de cirurgia, né? E daí, em agosto de 2020, a residência começou de fato, e daí realmente eu senti o que que era fazer uma residência de cirurgia lá perto das 80 horas semanais e, de fato, tendo que trabalhar de verdade. Mas hoje eu vejo que o pior não é nem a carga horária, eu acho que é a cobrança emocional, o fato de ter que estar tudo perfeito e fazer tudo dar certo, fazer tudo funcionar. Eu acho que isso é o mais difícil na residência de cirurgia. Eu acho que essa questão de cobrança e a parte emocional que é muito difícil. A cirurgia geral ainda é muito masculina? É um ambiente muito masculino? O que que você acha de mulheres que querem fazer cirurgia? Eu acho que não. Eu acho que hoje tem cada vez mais espaço para as mulheres. Na minha residência de cirurgia era algo em torno de meio a meio, então eu acho que tinha muito espaço para as mulheres. É difícil eu falar isso porque as mulheres presenciam coisas e percebem coisas que às vezes a gente não percebe. Mas eu nunca vi nada que eu considerei um ato machista ou algo nesse sentido, então eu considero que era um ambiente bastante acolhedor. Eu acho que
tirando a urologia, eu acho que a urologia ainda é um lugar um pouco machista, tem menos mulheres, não é que não tem mulheres, lá na USP tinham mulheres na residência de urologia, se eu não me engano, em todos os anos, ou na maioria deles, mas é um espaço que tem menos mulheres. Mas nas outras especialidades, eu acho que as mulheres estão dominando tudo, né? Eu acho que tem muito mais mulheres médicas do que homens médicos, né? Então eu acho que as especialidades que têm menos mulheres é ortopedia e urologia. Tirando isso, eu acho que tem muito espaço para as mulheres, e não que não tenha nessas áreas, mas eu acho que ainda são áreas que têm menos mulheres. Na própria faculdade de medicina, né, a gente vê que as mulheres estão liderando, né, tem Uhum. mais mulheres do que homens nas turmas atualmente, né, de faculdade de medicina. A minha irmã, ela tá no terceiro ano de medicina na PUC Campinas, e lá tem, na turma dela são 60 alunos, tem 42 mulheres. Então a imensa maioria dos alunos são mulheres. Legal, isso aí. E me diz uma coisa, cirurgia geral é uma coisa que precisa muito ainda fazer uma residência, né? Uhum. Você conhece pós-graduação de cirurgia geral? Tem algumas boas ou você tem que focar mesmo em residência se você quiser fazer cirurgia geral? Eu já ouvi falar que existem pós-graduações de cirurgia geral, mas eu não conheço nada sobre, não tenho um conhecimento para dizer se são boas, se não são, mas eu não me sentiria confortável de me submeter a uma cirurgia pensando no lugar do paciente com um médico que não fez uma residência, que não tem uma carga horária, que fez cirurgias o bastante, que teve uma formação adequada para fazer uma cirurgia. Então, eu não tenho conhecimento para falar sobre as pós-graduações, mas eu não me sentiria confortável, assim, pensando como paciente para ser tratado por um médico que fez cirurgia geral numa pós-graduação. Pois é, essa especialidade, né, cirurgia geral, realmente, assim, eu acho que residência faz muito sentido. Você tem que estar num grande centro, num grande hospital, mas a gente sabe que a realidade para os próximos anos, né, na medicina é que tenham cada vez mais médicos. Daqui a 14 anos a gente vai dobrar o número de médicos que já existem, e aí não vai ter residência para todo mundo, né? E aí até um ponto que a gente vai entrar mais para frente falando sobre você preparar as pessoas, né, que você tem esse intuito de preparar os médicos para prestar a prova de residência. Uhum. Mas a gente tem que considerar que isso é uma realidade, né, não vai ter vaga de residência para todo mundo. Como que você vê esse cenário? Já não tem vaga de residência É. para todo mundo, né? Já tem mais médicos se formando do que vagas, então, assim, cada vez as vagas são mais escassas, né? Porque os médicos aumentam numa velocidade muito maior do que as vagas de residência. Então, assim, muitos não vão fazer residências e vão, enquanto for permitido pelo menos um médico generalista trabalhar, vão ficar como generalistas. Muitos vão fazer pós-graduação, né? Que é uma outra alternativa. E, eventualmente, num futuro, se houver uma restrição de um médico generalista trabalhar ou não houver mais espaço para esses médicos generalistas, eu acho que ou as pós-graduações vão ser um mercado cada vez, que já é um mercado em ascensão, né, que vai crescer ainda mais, ou pode ser que exista alguma coisa que barre isso e fique igual nos Estados Unidos, por exemplo, o médico que não faz residência, às vezes eles não conseguem fazer residência, e ele não consegue atuar como médico, ele vai fazer pesquisa, vai trabalhar em outras áreas, então talvez é difícil prever o futuro, mas a minha aposta vai ser que esse mercado de pós-graduação vai crescer cada vez mais. E também o mercado de cursinhos preparatórios para residência. Eu acho que esses dois mercados vão crescer muito ainda nos próximos anos. Muito bom. Esse mercado de cursinho preparatório é muito promissor, mas é algo que a gente tem que pensar, parar para pensar mesmo, né, como médicos. E é o que você falou, pode ser que seja uma realidade como nos Estados Unidos, que se o médico não tem ainda a formação através de residência, ele não pode atuar. Ele tem que, né, não pode atuar e vai ter que fazer pesquisa, vai ter que fazer algum tipo de coisa. Então, é uma coisa aí para o futuro, né, que a gente tem que estar atento e pensando, né? Inclusive tem uma prova da ordem aí, né, que pode ser que surja, que todo ano vem esse Sim. boato que vai ter a prova da ordem. E Exa aí quem não passar também vai ficar igual os advogados que não passam na OAB, né, meio que sem poder atuar de fato. Exatamente. Então, né, talvez, né, sempre fala sobre isso, né, de ter uma prova, né, que o médico se forma, ele tem que prestar uma prova para ver se ele está apto a ser médico ou não. Então, esse assunto aí tem muito pano para É. manga, né, porque a gente tem que pensar na formação médica, como está, como que são as faculdades que estão abrindo, como está. Por que que mesmo passando por faculdade, né, o médico tem ainda a necessidade de se preparar, de fazer cursinhos para poder fazer uma residência, né? O que que você acha que Eu está acho que assim, acontecendo? o nível da prova de residência ele é cada vez maior. A concorrência, às vezes, tem prova que o Einstein agora foi 117 por vaga na cirurgia geral. Então, assim,
menos de 1% vai ser apto a passar. Então é uma prova que só a elite da elite vai conseguir passar. Então a porcentagem de acerto beira os 90%, que prova que você precisa tirar 9 para passar, são poucas. Sim. E é uma prova de um nível muito alto. Eu tenho mentorados que fizeram o Revalida, e no Revalida você precisa de 60% ou 70% para passar, não tenho certeza do valor. Mas eles tiraram boas notas no Revalida, que é uma prova que teoricamente cobre os assuntos da medicina, e ele se provou apto a ser médico no Brasil. E quando eles vão para a prova de residência, esses mesmos mentorados, eles tiram 50%, 40%, ou seja, o nível da prova de residência é muito mais elevado do que a prova do Revalida de forma geral, e mesmo assim as notas estão cada vez mais altas, porque é um número muito escasso. Então tem esse ponto que a prova de residência é muito difícil. Mas tem um ponto também que as faculdades de medicina estão com uma barreira de entrada do vestibular quase nula para entrar hoje, então a qualidade dos alunos que entram já é ruim e, consequentemente, para esses alunos continuarem, o nível das provas tem que ser baixo. Então acaba que muitos médicos entram no mercado de trabalho com uma formação muito ruim e eles não estão aptos a exercer a medicina de fato. Essa é a minha opinião. Então eu acho que assim, tem muito médico que tem CRM que não está apto a exercer a medicina ou não tem conhecimento pregresso suficiente. Então eu acho que tem esses dois pontos. Nossa, o mercado tá tenebroso, gente. Vamos lá, né? Vamos, vamos. Mas conta pra mim, Pedro, como é que foi então a escolha para cirurgia plástica e o que que aconteceu para você abandonar essa Uhum. residência? Tá, a cirurgia plástica sempre foi uma especialidade que eu gostei. Na faculdade foi a especialidade que eu mais acompanhei. Eu fiz liga de cirurgia plástica, gostava muito da parte reconstrutora. Sim. Meu pai, como cirurgião de cabeça e pescoço, ele acabava fazendo diversos retalhos para reconstruir as cirurgias dele, e isso me encantava demais. E ao longo da residência foi uma especialidade que eu gostei, e eu achei que era muito bacana o fato de eu poder empreender na especialidade. Eu sempre gostei muito de empreender e também ter alguma qualidade de vida. Eu achava que dentro das áreas cirúrgicas, a cirurgia plástica é uma que permitia uma qualidade de vida maior. E na minha preparação para a residência, no ano passado, eu comecei a produzir conteúdo para as redes sociais e compartilhei minha rotina de preparação para residência médica. Foi quando o meu Instagram começou a crescer, eu comecei a ter seguidores. E, assim, basicamente foi por isso que eu escolhi a cirurgia plástica. Uma área que eu gostava muito da parte construtora e também achei que eu podia conciliar a parte de empreender junto com a especialidade. E o que que aconteceu? Tá, eu entrei na residência, então, em março desse ano, né, já. E começou a vida de residente de novo, né? Tive que abdicar da produção de conteúdo para as redes sociais, tive que abdicar dos meus empreendimentos no digital. E, sinceramente, eu me via no longo prazo me dedicando a uma carreira que não era o que eu sonhava mais, porque eu comecei a ter outros sonhos, né, com o digital, comecei a empreender com o digital e eu percebi que isso estava meio que escorrendo pelas minhas mãos. Eu não estava conseguindo mais me dedicar aos meus empreendimentos no digital, não estava conseguindo produzir conteúdo e eu não tinha a mesma liberdade que eu tinha no passado para produzir conteúdo. O serviço não me permitia postar minha vida como eu gostaria, não me permitia que eu publicasse as coisas quando eu estava no hospital. Isso foi tirando minha liberdade. E eu percebi que eu estava dedicando toda a minha energia num sonho que já não era mais meu. Que o meu sonho agora era focar no digital, produzir conteúdo e alavancar meu empreendimento no digital. Então eu optei por jogar tudo pra cima e fazer o que 99% das pessoas consideram uma loucura. Eu optei por largar uma vaga que é extremamente concorrida, que é o sonho de muita gente. Tem gente que estuda 5 anos para passar e não consegue. E mesmo assim foi o que eu fiz. Apesar de não ter tido apoio de ninguém, eu segui em frente e foquei nos meus empreendimentos do digital e agora tô nessa luta. Olha só, o Pedro falou uma coisa que é muito verdadeira, né? Todo empreendedor é considerado um louco. Ainda mais se você é médico, ainda mais se você resolve abdicar de uma carreira tradicional na medicina para buscar empreender em outras áreas, ainda mais no digital, né? Que tem todo aquele preconceito, né, em torno disso. Mas todo empreendedor é louco. Por isso que a gente fez esse espaço aqui, Médicos e Loucos. A gente só recebe médicos e empreendedores que abraçaram essa loucura. Então, gente, o Pedro hoje ele tem um perfil no Instagram que é muito grande, tem mais de 200.000 seguidores, e ele estava me falando que foi um vídeo específico, né, que você fez quando você estava estudando para a prova de residência, que engajou bastante gente. Como é que foi essa história? Eu comecei a postar minha rotina dos estudos, dava dicas de estudos, compartilhava da minha rotina e eu cheguei nisso a mais ou menos 55.000 seguidores compartilhando minha rotina. Mas aí, dia 28 de dezembro de 2023, eu postei um vídeo fazendo um desafio de mudanças de hábitos que incluía entrar numa banheira de gelo. E, na verdade, eu começava o vídeo entrando numa banheira de gelo. Não era uma banheira, era um tambor, não sei se sabe aquele tambor de tinta. Aham. E
Aí esse vídeo viralizou de forma absurda, ele teve mais de 10 milhões de visualizações e esse único vídeo me rendeu 75 mil seguidores. Então foi um grande boom no meu perfil. Ele não foi o principal responsável, né, porque eu acho que a maioria dos meus seguidores não vieram desse vídeo, mas ele realmente teve um impacto muito grande aí no meu perfil. E como é que você decidiu produzir conteúdo? Então você era, né, residente de cirurgia geral, você estava estudando Uhum. para fazer sua subespecialidade, você resolveu ir compartilhando e fazendo vídeos da sua rotina. Mas como é que foi? Porque a maioria dos médicos tem muita Uhum. dificuldade em gravar, em pensar sobre conteúdo, em fazer como é que foi isso? Então, na verdade, o ano que eu comecei a produzir conteúdo, eu não estava na residência. Eu já tinha terminado a residência de cirurgia geral e estava estudando pra prova de cirurgia plástica. E a real é que eu sempre tive vontade de produzir conteúdo, mas sempre mesmo. Desde 2013, quando eu tinha, sei lá, 17 anos, eu queria ser youtuber na época. Eu cheguei a gravar um vídeo em 2013 que eu jogava um joguinho e eu gravei um vídeo, um gameplay lá. Eu queria ser youtuber de games. Só que nunca tive coragem de postar. Em 2022, eu gravei mais um vídeo e também não tive coragem de postar. Até que em 2023, eu sabia da importância agora para médicos tá nas redes sociais, né, para captar paciente. Naquele momento era essa a minha ideia, né? Tinha que estar na digital para poder ter meus pacientes, para poder captar e poder ter minha marca. E comecei, daí em 2023 gravei um vídeo. Nesse vídeo eu falava sobre alguns livros que eu li e que mudaram meus hábitos ao longo da minha vida. E postei no digital esse vídeo assim, do nada. Obviamente esse vídeo foi horrivelmente mal. Eu não tinha nenhum dom de oratória, não sabia cortar o vídeo. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, tenho muita dificuldade de comunicação, então eu tive que desenvolver tudo isso. Mas eu sabia da importância e nesse dia que eu decidi postar esse vídeo, eu decidi começar e criei uma regra de que eu postaria um vídeo por dia todos os dias. E em 2023, eu acho que eu comecei no dia 15 de maio. Desde então, deve ter tido uns 3 ou 4 dias que eu não postei um vídeo. Então, eu postei vídeo quase todo dia e daí eu fui me desenvolvendo. Ao longo dos dias, eu fui aprendendo o que funcionava, o que não funcionava. Foi aprendendo a falar um pouco melhor para a câmera, foi aprendendo a editar e as coisas foram acontecendo, né. Foi muito mais trabalho do que, talento ou inspiração, porque eu decidi que eu queria fazer isso e foquei nisso como minha prioridade máxima e me dediquei a isso por muitas horas, estudei, tentei, testei, até que as coisas começassem a dar certo. Olha só, tá vendo? O trabalho vence do talento todas as vezes, né, o trabalho duro. Então, assim, por mais que você ache que você não tem desenvoltura com câmera, por mais que você ache que você não é uma pessoa comunicativa, comece a fazer com o que você tem. Comece a se desafiar, a postar vídeos, gravar. Você não tinha produção, você não tinha social media, era você sozinho, não é? Com a Eu e câmera. minha noiva que tá ali do lado de fora, e é engraçado, porque às vezes a gente negligencia o poder do básico bem feito com constância. A gente tinha um tripé que era do mais barato, eu paguei R$ 50, e nessa gravação desse vídeo a gente quebrou o tripé gravando o vídeo, porque era tantas vezes que eu tentava Nossa, o que que vocês repetir. estavam fazendo? A gente tentava gravar tantas vezes e mudava de posição, e eu não conseguia falar. A gente escreveu um roteiro, eu não lembrava do roteiro e eu repetia mil vezes. Uma hora o celular tombou no chão, quebrou o tripé, e Nossa. mas só que a gente foi fazendo até dar certo. E só que nenhuma produção, os 2 quebrando a Não cara, tinha social media, não tinha iluminação, nunca não tive. tinha microfone, não tinha nada, era você, sua noiva, Um o tripé de tripé e um R$ 50. sonho de ser É. youtuber. O meu microfone eu acho que eu comprei depois de uns 3 meses, iluminação eu comprei esse ano. Então e social media eu nunca tive. É. Minha E social media é minha noiva, a Júlia. e quando a gente começa a produzir conteúdo para as redes sociais, uma coisa você falou que é muito importante, que é constância. Então você tem que ter constância, porque o seu vídeo de hoje vai ser o seu pior vídeo. O de amanhã sempre vai estar melhor do que hoje, então você precisa ter constância e estar fazendo Se sempre, o né. seu primeiro vídeo é bom, você começou tarde demais. Ó, gostei, se seu primeiro vídeo é bom, você começou tarde demais. É. Verdade, E a gostei. verdade é que quando a gente começa no digital, a gente não sabe o que é bom. Você descobre o que é bom depois de fazer muitas vezes o ruim. Porque daí você vai fazendo coisas ruins, até que uma hora você dá sorte e faz um vídeo bom. E daí você fala, opa, tem coisa aqui. E daí você começa a replicar aquilo. Então você vai aprendendo o que é bom e o que funciona depois de muito repetir. Tem algumas exceções de pessoas talentosas que acertam todos ou quase todos os vídeos, mas essa não é uma dica pra maioria, né? Se você é talentoso, você não precisa escutar esse podcast, você vai lá e faz tudo fácil. Mas essa é a exceção da exceção. Com certeza. E você começar a produzir conteúdo e aquele conteúdo não é bom, você vai lá, você posta, aí você vê que não tem visualização nenhuma, que ninguém comenta, que ninguém te segue, dá um desespero, né. Você faz uma vez, 2, 3, 4 vezes, mas e aí, quando bate aquele desânimo que você fala assim: "Será que é para eu estar fazendo isso mesmo?". Não tem nada mais frustrante do que você se dedicar às vezes 4, 5 horas a um conteúdo e daí
você vai lá e posta, dá poucos likes, poucos comentários ou nenhum, poucas visualizações. Isso às vezes acontece comigo até hoje, com 200 mil seguidores. Às vezes a gente posta conteúdo que flopa, que vai mal. E isso é extremamente frustrante, mas eu acho que você tem que entender que isso é parte do jogo. É igual um vendedor, né? Quando ele vai fazer ofertas de vendas, ele não vai vender todas as ofertas dele. E quando você entende que isso faz parte do jogo, que errar faz parte do jogo, fica mais fácil seguir em frente. Mas eu não vou negar que quando eu posto um vídeo, principalmente quando eu me dedico muito a um vídeo e eu posto um vídeo que vai mal, eu fico frustrado. Com certeza eu fico. Mas eu entendi que isso é regra do jogo e a gente precisa continuar. Com certeza, eu também. Eu posto muito conteúdo e às vezes eu falo assim: "Gente, esse conteúdo tá muito legal", eu posto e ele não vai tão bem. Aí tem aquele conteúdo que você fez de qualquer jeito, que você acha que é ruim e tal, não sei o quê, e esse vídeo vai bem, engaja. Aí você fica assim: "E agora, Eu gente?". tenho uma teoria que vídeos muito produzidos nunca vão bem, que é geralmente aquele. E a gente nunca dá nada pra aquele vídeo e viraliza, né? Você faz em. Teve vídeo que eu fiz no carro, assim, em 2 minutos viralizou. E às vezes é um vídeo que você gasta 6 horas, faz uma edição, não sei o quê, 100 likes. Muito. E eu acho que é um desafio maior para o médico quando ele faz conteúdos, redes sociais, porque eu acredito muito isso, né, o médico, ele não ele não sabe lidar muito bem com a frustração e com o não, Uhum, né, porque quando você é médico, você está lá no seu consultório, você tem seus pacientes, você é meio que um reizinho uhum. daquele lugar, né, você está num ambiente controlado, você é o médico, ele é o paciente, você sabe e ele está lá, né, meio que abaixo, Sim. assim. E quando você produz conteúdo, você está ficando vulnerável, né, na Uhum. frente de todo mundo. Você pode falar uma coisa errada, as pessoas vão te julgar. Se você não tem os likes, se você não tem as curtidas, você começa a se questionar. É difícil para o É. médico, né, ser vulnerável. Sim, e existe um preconceito muito grande pro médico que quer produzir conteúdo, né? Existe uma aura de que quem produz conteúdo é picareta. E na verdade tem muito picareta na internet, e a culpa de ter muito picareta na internet é dos bons. Quem é bom e não se posiciona e não coloca o seu espaço lá na internet e não mostra o que é verdade, essas pessoas estão dando espaço para os picaretas. Então, isso é importante para chamar atenção para o médico que é bom. Se você é bom, você devia estar se expondo na internet e mostrando a sua verdade, porque o picareta só tem espaço porque quem é sério não tá se expondo e não tá mostrando a verdade. É muito bom, eu acredito muito nisso. Eu falo isso muito para os médicos também. Não adianta falar que o outro médico que está produzindo conteúdo é picareta e só quer ganhar dinheiro e tal. Então, produza um conteúdo de valor, né? Gere o seu valor, mostre para o mundo o seu valor, com Sim. certeza. Muito bom. Geralmente o talentoso vai trabalhar pro corajoso, né. O cara Isso aí. então, assim, a gente tem que botar a cara a tapa, não tem jeito. Tá, mas me conta dessa banheira de gelo. Foi só um desafio ou você entra na banheira de gelo até hoje? Então, começou, na verdade, um pouco antes com um desafio que eu fiz com 20, 30 dias de perfil no Instagram. Eu postei no story e falei que eu ia começar a tomar banho gelado. E eu comecei a tomar banho gelado, foi no inverno de 2023, estava bem frio, tinha dia que fazer 8, 9 graus, eu tomava banho gelado no chuveiro todo dia de manhã pra acordar. Começou meio que pra tentar conseguir engajamento, mas eu percebi que eu ficava muito mais acordado e motivado. Então eu fiz isso por uns 3 meses. E aí, a banheira de gelo foi porque, na verdade, eu ia fazer um lançamento em fevereiro de 2024 e eu achei que se eu entrasse na banheira de gelo de manhã, eu ia ficar mais produtivo. E daí eu falei: "Vou lançar um desafio, meio que pra ter um compromisso público, pra eu ficar produtivo nessa parte que eu vou fazer o lançamento e eu conseguir ser mais produtivo". E eu postei o vídeo meio que de forma despretensiosa, não foi com a ideia de chamar atenção com a banheira de gelo. Eu realmente comprei a banheira de gelo, porque eu achei que eu ia ficar mais produtivo entrando na banheira de gelo. Só que isso chamou atenção de forma bizarra, e daí durante 50 dias eu entrei na banheira de gelo todo dia de manhã. Mas depois eu parei, eu vendi o tonel, porque senão eu ia perder a noiva. Nossa senhora! Ai, imagino, muito Fazia uma bom. bagunça, eu entrava lá, não tinha, no nosso banheiro não cabia, então eu Ah, entrava. você entrava no seu banheiro, vocês moram em apartamento. Então, mas não era no banheiro, porque no banheiro não cabia. A gente tem uma pequena área lá no corredor onde eu montei uma mini academia, então eu colocava o tonel lá nessa mini academia e eu entrava no gelo todo dia. E obviamente eu molhava a casa inteira. Então foram 50 dias de crise no relacionamento. Com certeza, tá vendo, gente? Mais vale o relacionamento do que likes e banheira de gelo, com Sim. certeza. Tá, então você começou a produzir esse conteúdo, você viu que teve resultado, você foi se apaixonando então pela ideia Uhum. de construir algo, de valor, que seria método de ensino, compromisso, o que que foi? Conta Então, aí. no começo eu não sabia como eu ia monetizar meu Instagram. Eu não Tá. sabia como, mas eu sabia que eu ia de alguma forma. Eu só precisava descobrir como. Então, em fevereiro de 2024, eu fiz um lançamento. Foi um curso, na verdade, um infoproduto, com aulas gravadas, que a pessoa comprava e tinha acesso lá à plataforma com as aulas. E a ideia desse curso era ensinar pessoas a serem mais produtivas. Eu sou uma pessoa que
por um longo período da minha vida, foi uma pessoa procrastinadora, que não estudou, que tinha sobrepeso, e eu consegui mudar isso na minha vida. Era um péssimo aluno também. E a ideia era empacotar isso num curso, ensinando as pessoas a fazerem o que eu fazia. Isso não deu muito certo, não foi. Acho que não foi uma excelente ideia. Eu consegui ter lucro no lançamento, mas nada que mudou minha vida. E aí eu entrei pra residência, isso ficou um pouco de lado, eu esqueci um pouco a monetização, só que tinha alguns seguidores que ficavam me atormentando pra eu poder fazer mentoria pra eles. A galera pedia: "Por favor, Pedro, faz uma mentoria, eu quero ser seu mentorado". E eu falava: "Não tenho tempo, não consigo". E às vezes eu até achava que esse negócio de dar mentoria pra residência era uma certa picaretagem, que eu não tinha muito a agregar. Só que daí, depois de tanto insistirem, vou citar o nome aqui do Edgar, que foi meu primeiro mentorado, ele ficava falando o tempo todo pra eu mentorar ele. Eu aceitei, fiz a mentoria pro Edgar por um preço que praticamente ilustrativo, assim, não cobrei quase nada, e comecei a mentoria pra ele. E daí eu vi, ao dar a mentoria, o quanto eu era capaz de agregar, que eu não entendia isso, eu não tinha essa percepção. E aí eu comecei a ficar animado, eu comecei a ficar realmente com vontade de fazer isso pra mais pessoas. Porque dinheiro traz realização, né? É bom ganhar dinheiro, mas é melhor ainda você ganhar dinheiro quando você faz algo que te traz propósito. Às vezes eu dou plantão, eu ganho dinheiro, mas eu não sinto o mesmo prazer, a mesma felicidade de estar ali numa mentoria, que eu realmente sinto que eu tô fazendo a diferença. No plantão, eu sinto que outra pessoa podia estar no meu lugar. Ali na mentoria, eu acho que não, ou sou eu, ou sou eu. Então, isso começou a me trazer muita realização, e eu comecei a entender as necessidades dos meus mentorados, comecei a entender o que eu podia fazer de diferente para ajudar cada um desses mentorados, e daí começaram a aparecer mais alunos. E assim que eu saí da residência, a gente abriu mais 30 vagas. Eu tinha uns 8 mentorados antes de eu sair da residência, e a gente abriu 30 vagas que fecharam em 15 dias, mais ou menos. A gente ocupou todas essas vagas, e acabou que a gente fechou as vagas para esse ano, porque infelizmente eu não tenho um clone. Se eu tivesse, eu acho que a gente ia ter a maior mentoria do Brasil. Mas agora a gente tá replanejando tudo, remodelando pra gente conseguir ter mais vagas pro ano que vem. Nossa, Pedro, você falou uma coisa que eu me identifiquei muito agora. Você falou assim, ó, quando eu tô dando plantão como médico, eu sinto que poderia ter outra pessoa no meu lugar. E quando você tá com seus alunos, quando você tá ensinando sua metodologia, você sabe que você é único. Eu gostei muito disso porque tem muita gente que me ataca também quando eu falo que eu me aposentei como médica, e eles falam: "Então por que que você fez faculdade de medicina?". Então eu acho, me identifiquei, que eu gostei muito disso, é isso. Eu acho que eu como médica exercendo, poderiam ter outras pessoas no meu Uhum. lugar fazendo isso, mas o que eu faço hoje empreendendo e levando essa mensagem de empreendedorismo, são poucas pessoas que estão fazendo, e isso realmente alegra meu coração, isso realmente me motiva, e tá ajudando os médicos me motiva. Bacana, gostei disso aí. Legal. Tem muito preconceito, né, É. com quem empreende, principalmente com quem empreende no digital, né? Às vezes as pessoas olham pra gente como se a gente estivesse querendo roubar os outros, porque é algo que às vezes não é palpável pra maioria das pessoas, principalmente pra quem é mais velho, né? Então tem muito desse preconceito. E isso às vezes desanima, mas quando você consegue ver o valor do seu produto, não tem como você parar, né? Muito bom. E quando você vê que você tem um valor em outro lugar que não seja no plantão, que não seja atuando como médico, é muito poderoso, né? E a gente não consegue voltar atrás. Como você falou, você abriu mão de fazer uma residência porque seu coração estava ardendo em outra área, e foi para lá que você foi. Uhum. Mas aí, muita gente te chama de louco até hoje. Sim, muita gente me chama de louco, até porque fazer residência de cirurgia plástica já é, de certa forma, uma garantia de sucesso, né? É. Você tem uma expectativa de ganhar um salário muito acima da média, mesmo dentro da medicina, ainda mais na USP, onde as portas se abrem. Então, meus familiares, mesmo que são médicos, tiveram dificuldade de entender, hoje eles me apoiam, e meus colegas de residência, meus chefes, todo mundo achou que eu tava em burnout, que eu tava querendo sair da residência por questões de estresse ali do momento, e que se eu continuasse, eu ia acabar sendo grato por ter aguentado até o final. Só que o que eu sentia era algo que só era possível sentir e não explicar, né? Porque também eu acreditava e acredito, né, num sonho que a maioria das pessoas acha que é loucura ou que não vai dar certo, né? Então, E cirurgião plástico ganha dinheiro mesmo? Porque eu conversei atualmente com um colega cirurgião plástico, até ele tem, ele faz mentoria para outros cirurgiões plásticos, não vou citar o nome aqui, uhum. mas ele falou que a maioria dos cirurgiões não ganha mais do que 100.000 por mês, como as pessoas falam. Então, É, assim, ó, é muito difícil hoje eu ver um cirurgião plástico que consegue faturar mais de 80.000 por mês. eu acho que assim, a maioria dos médicos não sabe se posicionar e não sabe captar paciente. Então acaba que a maioria
vai ficar fadada a auxílio, vai ficar fadada a plantão. Tem muito cirurgião plástico que dá plantão de clínica. Exato. Então, mas eu acho que é uma especialidade que você tem mais chances de conseguir empreender e ter um bom salário. Uhum. E pelo que eu vejo dos meus colegas da USP, eu acho que abrem-se muitas portas, pelo menos para auxílios. Então as pessoas conseguem, pelo menos, assim, se tudo der errado, ganhar algo em torno de 50 mil por mês. O que, considerando para a medicina, como as coisas estão indo, é um salário acima da média ainda, né? Não é o sonho, né? Mas eu acho que já é um salário bastante acima da média pro geral e é relativamente garantido. É um salário muito bom, com certeza. Hoje, a maioria das especialidades não consegue chegar no teto de 30 mil por Uhum, mês. Então, né, um cirurgião plástico fazendo, né, um trabalho minimamente bem feito, uhum. ele vai conseguir ganhar bem. Mas, como você falou, se ele pensa como empreendedor, aí ele tem outras possibilidades. O que que você enxerga de possibilidade de um cirurgião plástico empreendedor? Bom, primeiro que se ele só soubesse posicionar e captar pacientes e ter um consultório cheio e operar bastante, ele já consegue fazer, vamos supor que ele ganhe 10 mil por cirurgia, se ele consegue fazer 20 cirurgias no mês, é só a gente fazer uma conta de padeiro aqui, dá pra ele ganhar lá seus 200 mil por mês, que já é um salário, na minha opinião, muito bom. Uhum. Mas ele também pode ter uma clínica, ter outros cirurgiões plásticos que vão trabalhar com ele, né, pra potencializar esse resultado. Talvez com outras especialidades, até para procedimentos estéticos, até nutrólogo, né, pensando num processo todo de emagrecimento, de retirar excesso de pele. Então dá para pensar em outras coisas. Eu vou ser sincero que eu não gastei muito tempo pensando nas possibilidades para empreender como cirurgia plástica, porque enquanto eu estava na residência de cirurgia plástica, eu só pensava nos meus empreendimentos do digital. Mas eu acho que assim, tem muitas opções, mas só se ele fizer o básico bem feito e souber captar um paciente, ele já vai ganhar muito dinheiro. Tá vendo? E hoje a maioria dos médicos, eles estão errando no básico, no feijão com arroz, que é captar paciente Uhum. certo para o consultório dele, para poder, né, trabalhar da medicina dessa forma. E um segundo passo, como você falou, é ter uma clínica, agregar outros profissionais, né, montar uma equipe multidisciplinar. Enfim, as pessoas estão pecando no básico. É. O pessoal esquece, né, do básico bem feito. Chegar no horário, cuidar da experiência do paciente, ouvir o paciente e também ter um bom cartão de visita, que hoje a rede social se tornou obrigatória, né? Exatamente, gente. Então, ó, a gente sempre fala aqui, o médico hoje não pode estar fora da rede social. Ele tem por obrigação estar na rede social e ser bom na rede social, né? Uhum. E para ser bom, como a gente falou no começo do episódio, você precisa fazer muito, você precisa errar, você precisa controlar o seu ego. Se as coisas não estão dando certo no começo, você precisa ter consistência, mas você tem que estar na rede social. Não existe hoje não estar na rede Sim. social, né? E acho que tudo bem você ter um social media para te ajudar, para editar vídeo, para fazer postagens, mas você tem que produzir parte do conteúdo. Seu rosto tem que estar lá, você tem que falar. Você é uma pessoa, né? Seu paciente quer te conhecer como pessoa, ele quer se conectar com você. Então não adianta você simplesmente ter um social media que vai fazer post estático, genérico, igual de todos os outros colegas. Aí você vai ser só mais um e não vai te ajudar em nada. Exatamente, você teve muito sucesso porque você estava falando sobre a sua rotina, o que que você acreditava, divulgando livros que você gostava, trazendo a sua verdade e as pessoas se conectaram com isso. Agora me fala uma coisa, você está conseguindo ganhar dinheiro dessa forma, não na medicina e na rede social? Sim, eu ganho dinheiro com a mentoria, mas a minha ideia é crescer mais e poder ter mais alunos para a gente poder ajudar mais pessoas e também ganhar mais dinheiro. Muito bom. A gente estava conversando aqui mais cedo, né, sobre eu perguntei para você, quem são os seus concorrentes hoje no mercado? Qual que é o seu produto e quais são os seus concorrentes, maiores Tá. concorrentes? Meu produto é uma mentoria para residência médica, onde eu ensino médicos e estudantes de medicina a estudarem para residência médica e passar na residência médica. E hoje tem diversos produtos de mentoria, seja pelos grandes cursinhos, e tem algumas mentorias famosas, como o Pedro Miranda, tem a mentoria da Áfia, que era do Além da Medicina, que foi comprada pela Áfia. Tem a mentoria do Thiago Rosa, que são os maiores aí players do mercado, que tem mais espaço e mais notoriedade. E eu tô começando agora para ser o maior. Muito bom, hein, gente? Lembra de mim quando você for grande. E olha só, e qual que é então seu sonho é ser grande igual esses caras? Tipo, você quer estruturar um programa de estudo para residência e tem espaço para isso? Tem muito espaço, porque é um mercado crescente, mas eu quero ser grande, mas eu quero ser diferente deles. Eu quero ter um produto mais individual do que a maioria dos meus concorrentes. Eu quero ter um produto que, de fato, olha no olho do meu mentorado e entende o problema dele. Então, eu quero ser grande, mas eu também quero ser diferente. Eu não quero ser só mais um.
Eu não quero brigar por preço com a concorrência, eu quero ser um produto diferente. Bacana. Então, assim, né, a gente vê que tem muito espaço para a educação, e a educação do médico, como a gente estava falando, né? Tem espaço para você desenvolver algo para o estudante de medicina que está na faculdade, que ele tem muita dificuldade também para estudar, para se organizar, para ter rotina. Tem espaço para o médico que está se formando para fazer uma residência, uma especialização. Tem espaço para os especialistas depois, né, para a prova de título. Então, a educação na medicina é um mercado gigante, né? Sim, um mercado gigante e em ascensão, né? Uhum, Então tem muito espaço para quem quer empreender na educação médica. muito bom. E o problema da educação, eu estava até comentando com você, porque hoje eu tenho alunos também, tenho médicos, né, mentorados. A gente às vezes fica assim frustrado porque depende do trabalho dele, né, do outro. A gente vai, a gente tenta educar, a gente mostra o caminho, mas depende da outra pessoa fazer a parte dela, né? Sim, esse é o maior desafio para mentorar as pessoas, né. Eu acho que você depende da execução, você traça um plano, você diz o que a pessoa precisa fazer, quando ela precisa fazer e como ela precisa fazer, mas você não tem como fazer por ela. É. Então esse é o maior desafio, então acho que também faz parte do papel do mentor incentivar e motivar, né. Acho que quanto mais a gente consegue fazer isso, mais sucesso a gente tem. Mas no fim das contas, nunca vai estar 100% no nosso controle, né. E como o médico também não está 100% no nosso controle, né, você prescreve um tratamento para o paciente e você depende dele seguir o tratamento, e muitas vezes o paciente não segue o tratamento. Então, infelizmente, a gente às vezes tem que lidar com esses fracassos que não estão no nosso controle. Muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho então do seu sucesso que você teve nas redes sociais, mais de 200.000 seguidores, hoje é muita coisa, e como você falou, você já provou, já testou muita coisa estilo de vídeo. Tem algum vídeo que você se arrepende de ter feito, que você ficou com vergonha, tem alguma coisa que não deu certo? Teve vários vídeos que não deram certo, mas que eu me arrependo, assim, de que passei vergonha ou que falei algo que eu não acredito, não. Eu acho que tudo que eu postei lá tem algo a ver com o que eu acredito, então me arrepender eu diria que não. E, inclusive, dos primeiros vídeos que eu falava todo desajeitado, todo envergonhado, eu tenho muito orgulho. Inclusive, trago fotos desses vídeos para as minhas palestras, porque eu acho que eu só cheguei onde eu cheguei por causa desses vídeos. Então, esses vídeos são os mais importantes de toda a minha trajetória aí no digital. Então, assim, me arrependo, eu tenho vergonha, não tem nenhum, não. Muito bom, isso aí. Eu também não tenho vergonha dos meus vídeos, não. Por mais que tenha comentário negativo, vocês podem comentar que engaja mais o vídeo e entrega mais, viu? Hater é o melhor amigo do produtor de conteúdo. A gente só Exato, cresce hater é graças ao muito hater. bom, Amo gente. hater. E o médico, tá vendo, ele sempre acha assim, né: "Ah, vou fazer vídeo, tal, vou ter que fazer dancinha pra chamar atenção, vou ter que tal". Por que que o médico é tão quadradinho nisso? Eu acho que é o preconceito, né? A gente tem o preconceito por ter muitas experiências de colegas que são, às vezes, picaretas ou com uma conduta duvidosa, ficou-se esse preconceito. E às vezes a gente acha que só fazendo dancinha, só falando polêmica, só contando mentira que você vai ter espaço na internet. Sendo que, na verdade, você pode ser honesto, você pode trazer um conteúdo de qualidade, as pessoas estão sedentas por conteúdo de qualidade e conteúdo que vai, de fato, agregar na vida delas. E só tem, repito, só tem tanto picareta porque os bons médicos não estão se posicionando nas redes sociais. Muito bom. Ó, Pedro, eu vou fazer um quadro agora com você, só pra gente fazer uma quebra, assim, uma coisa engraçada. Beleza. Então, o quadro é o seguinte: eu sempre, todos os convidados, eu faço um quadro engraçado, né, de acordo com o nicho deles, e o seu vai ser desse nicho das redes sociais, então. Então, o quadro chama o seguinte, ó: Vale tudo para se destacar como médico nas redes sociais? Aí eu vou te fazer uma pergunta e você vai Tá. respondendo. Então, vale fazer meme para se destacar como médico nas redes sociais? Vale fazer meme, faço meme o tempo todo. Muito bom. O meme, gente, você entra numa onda do que está entregando mais. É um tipo de conteúdo que está entregando mais. Você adapta ele para o seu nicho e você surfa uma onda. Então, tudo Hum certo, né? Humor é sempre bom pra poder crescer, né. Você não É. vai perder a autoridade porque você faz humor. Talvez se você fizer só humor, talvez você perca um pouco de autoridade, É, não pode mesclando perder a sua mensagem, né? Você exatamente. pode adaptar na sua mensagem. Vale fazer dancinha como médico para chamar atenção nas redes sociais? Eu não faço, mas não acho que é proibitivo. Não sei se isso vai tirar um pouco da sua autoridade. Eu não sei dançar, então eu não entra no meu espectro de possibilidades. Mas talvez chame atenção, É tá vendo? verdade, Você né, mas dançar acho que desajeitado. ainda não. Quem sabe no futuro. Ó, vale fazer parcerias com marcas e influenciadores para se destacar nas redes sociais como médico? Eu acho que, assim, talvez,
pode ajudar, principalmente se você pensa assim: "Sou cirurgião plástico, vou fazer parceria para divulgar o meu produto", sim. Mas pensando em crescer como perfil nas redes sociais, eu acho que depender de parcerias não vai te trazer muito resultado, porque você precisa ter bons conteúdos. Não adianta você ter muitos seguidores se você não é capaz de produzir bons conteúdos. Então, você pode até fazer uma parceria ou alguma coisa que vai te trazer seguidores para o seu perfil, mas se você não continuar produzindo bons conteúdos, aqueles seguidores não vão servir de nada, ou talvez até atrapalhem, porque daí o Instagram vai entender que esses seguidores não estão engajando com você. Então, depende. Eu acho que para divulgar o produto, sim, o seu produto, sim, mas para crescer seu perfil, eu acho que não é uma boa ideia. Muito bem. Última pergunta: vale a pena vender a sua metodologia para se destacar nas redes sociais? Vender o Vender o seu método, você vai lá, né, porque assim, quando a gente abre um curso, né, alguma coisa, a gente tem que fazer conteúdo para isso, a Uhum, gente tem que fazer conteúdo vendendo, a gente uhum, tem que falar sobre preço, tem que falar sobre uhum. benefícios, e isso é difícil para o Sim. médico, né. Eu acho que isso te prejudica nas redes sociais, na verdade, né, porque as pessoas estão lá pra se entreter, estão lá pra Exato. talvez até aprender, mas não necessariamente pra comprar, ninguém gosta de propaganda. Então, isso vai ser importante pra você crescer o seu produto, mas vai te atrapalhar no quesito de engajamento, de alcance, então tem que ter essa balança aí. Como que você faz, Pedro, então, quando você fez aquele primeiro lançamento que você falou, que você gravou um curso, você fez um lançamento, você fez tudo sozinho, tinha um coprodutor, como é que foi esse Tudo processo? sozinho no amadorismo, eu e minha noiva, e minha irmã que editou os vídeos do curso. E a gente fez muito pequeno, né, a gente postou nos stories, a gente captou os leads só pelo story, a gente não usou tráfego pago. Pra falar que não usou, a gente colocou R$ 100 num vídeo, num Turbinar, não foi nem no Meta. E basicamente foi isso, e a gente fez 33 vendas na época. Nossa, muito bom. Eh e aí, depois, agora eu tenho um sócio, o Roberto, que ele me ajuda com as vendas, ele faz a parte do tráfego, ele capta os mentorandos para fazer as vendas, mas eu vou te falar que foi muito rápido para fechar as vagas, acho que por ter poucas vagas e por ser uma demanda muito grande, em 20, 30 dias a gente fechou, foi 3 semanas eu acho, a gente fechou todas as vagas, as 30 vagas que a gente abriu. Então, não precisei ficar falando muito disso nos stories, sabe? Hoje em dia, inclusive, vem gente pedindo para essa da mentoria e eu não consigo absorver esses alunos, então eu não precisei ficar falando muito sobre isso. Muito bom, porque assim, primeiro você gerou uma audiência, né? Então, você através dos seus conteúdos, de forma orgânica, sem colocar muito dinheiro, porque também tem gente que pensa assim hoje como médico: "Ah, eu vou gravar um curso, eu vou ter que vender nas redes sociais e qual que é a estrutura por trás disso? Vou ter que contratar equipe, vou ter que gravar vídeo vendendo, vou ter que tal". Então não, né? Foi como você primeiro criou a audiência, você criou a necessidade, você tinha audiência e aí você consegue apresentar a sua solução sem ser empurrando, sem ser vendendo, sem ser fazendo aquela coisa, né. Eu acho que às vezes a gente inverte a ordem das coisas, né. A ordem correta, na minha opinião, é primeiro você gerar valor, depois criar comunidade Exato. e aí sim monetizar, né. E tem gente que já quer começar monetizando sem nem ter produzido conteúdo, sem nem ter gerado valor. Então eu acho que isso me ajudou muito, porque como eu não sabia como monetizar, eu não me preocupei em monetizar, eu me preocupei em gerar valor, em crescer. Então quando eu decidi monetizar, as coisas foram um pouco mais fáceis. E você gerou valor e conteúdo, de uma forma orgânica, então assim, as pessoas já estavam lá procurando por aquilo, não é? Sim, Então a ideia da mentoria não foi minha, né, foi dos meus seguidores, eles que me pediam pra gente começar a mentoria, então foi algo que uma demanda que surgiu. ó, que bacana, tá vendo? Ele não foi para essa parte de educação, de cursos, pensando em vender. Ele primeiro estava entregando valor e as pessoas pediram. Essa é a melhor forma de vender, gente, quando você não precisa, a pessoa pede para você, não é aquilo Uhum, que ela sim. está precisando. Muito bom. E hoje, então, qual que é a estrutura que você tem? Você falou que tem um sócio só que cuida dessa parte e você. Uhum. Então, E esse minha noiva. empreendimento e a sua noiva linda. Esse empreendimento é muito bom, né, tá vendo, não tem uma Sim. equipe, você pensava assim, você: "Nossa, vou abrir uma clínica médica dá muito trabalho, uma estrutura muito grande, são pessoas, né, tem diversos encargos aí que você tem que tomar conta, né". Uhum. E quando você tá no digital, quando você tá, né, com a sua metodologia através do ensino, é uma forma rentável e com baixo custo, né. Sim, você consegue começar com o celular, né, é o que você precisa para começar, todo mundo tem. Então, é mais fácil de começar, mas depois quando as coisas vão crescendo, você vai precisar de um time, né, de equipe. Agora eu já tenho, necessidade de
A gente precisa de mais gente. Agora eu vou precisar crescer, vou precisar ter monitores para auxiliar nas dúvidas com os alunos e tal, mas dá para começar muito pequeno e depois crescer a equipe, né? Não precisa começar grande, igual com uma clínica, por exemplo. Muito bom. E você dá plantão ainda? Você atua como médico, Eu Pedro? dou plantão de cirurgia geral. No momento eu tô dando mais ou menos 10 plantões por mês. Já tá difícil conseguir conciliar tudo, eu quero diminuir, mas a ideia é pelo menos manter um plantão por semana, só para não sair totalmente da medicina. Muito bom. E o que que você faz com o seu dinheiro, Pedro, hoje? Você ganha dinheiro, o que que você faz? Eu tento guardar pelo menos metade do que eu ganho e eu tenho investimentos variados. A maior parte do meu dinheiro tá em renda fixa, em tesouro e CDB, e eu tenho um pouco de ações e criptomoedas. Muito bom. Pedro, para a gente finalizar, dá um conselho para um médico hoje que quiser seguir esse caminho que você seguiu, de às vezes não seguir o caminho tradicional da medicina, mas de estar no digital, de estar nas redes sociais, de né, estar fazendo educação para médicos. Qual que é um conselho que você pode dar? Acho que se você quer oferecer educação para médicos, você primeiro precisa ter alguma formação, alguma bagagem para ter autoridade, né? Não dá para você vender autoridade sem ter autoridade. Então, acho que em algum grau a formação tradicional ela vai ser necessária. Não tem jeito, você tem que se provar, né, no meio real para poder estar no digital e se vender como uma autoridade. E se você quer ter espaço no digital, o primeiro passo é começar, que é o mais difícil, eu acho, e não desistir no primeiro tropeço. São raríssimas as pessoas que vão viralizar desde o primeiro vídeo e muitas dessas vão viralizar por sorte e depois não vão viralizar mais. Então, você precisa ter constância, precisa continuar e não dá para ter pressa para monetizar. Então, primeiro gere valor para sua audiência, se prove como um bom produtor de conteúdo para depois pensar em monetizar. Muito bom. É uma questão que você falou de viralizar é muito importante, né? Porque às vezes quando a gente viraliza com algum conteúdo, vem muito seguidor também que não é do nosso nicho, né? Que não é a pessoa que a gente quer se conectar de verdade, não é a pessoa que vai se tornar às vezes um aluno seu, né? Então também cuidado assim, crescer em números de seguidores não significa ter uma audiência qualificada, não significa montar uma comunidade qualificada, né? Com certeza. Não. Então, se você vende produto para médico, seus seguidores são estudantes de direito que querem passar na OAB, talvez não vai adiantar muito essa audiência. Você pode ter 10.000 lá que você não vai vender para ninguém. Muito bom. E sua noiva vai entrar também nas redes sociais? Vai começar? Ela faz também? Ela até tentou no começo, mas acho que ela gosta mais dos bastidores, não gosta muito de aparecer, não. Ah, muito bom, mas tem que desbloquear também e É. aparecer, porque empreender em casal é muito legal, né? É, Empreendo com meu marido e é muito bom. E é isso, Pedro, parabéns pela trajetória, muito bacana, eu achei muito legal, eu vi seu perfil, seus vídeos são muito bacanas. Parabéns por estar aí já se aventurando nesse mercado aí da educação para médicos, porque tem muita gente querendo entrar agora, né? Tem muitas marcas grandes aí que querem ensinar nós médicos as coisas. E eu acho que quando nós médicos, né, que como você falou, a gente tem a vivência, a gente fez a faculdade, a gente dá plantão, a gente sabe o que o médico passou. Então a gente tem muito a oferecer. uhum, Às vezes a gente acha que o conteúdo que a gente tem para uma outra pessoa, não vai ter valor, mas com certeza tudo que a gente construiu tem muito valor para muita gente. uhum. Ensinar vale muito a pena, né? Sim, com certeza. Obrigado aí pela oportunidade, foi um prazer conversar com você. Muito bom, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje do Médicos e Loucos com o Dr. Pedro Priante. E fiquem ligados nos próximos episódios. Não se esqueçam, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco.